Raul Moura. Diga. Apuração de Memphis Depay. O que a gente tem de novidade? Parecia não ter, né? Porque o Corinthians disse que não renovaria contrato com o Memphis Depay. O Corinthians publicou uma nota, né? Se posicionou de maneira pública sobre o tema. O próprio Memphis também se posicionou, mas a gente pode ter uma reviravolta, é isso mesmo? É isso mesmo, Bruno. A situação pode mudar. Eu acho difícil, mas a situação pode mudar. A pressão no Stabile aumentou demais desde a última terça-feira, quando ele decidiu não renovar com o Memphis, quando soltou aquela nota, diga-se de passagem, mentirosa, porque o Corinthians não renovou com o Memphis por questões políticas e não por questões financeiras. E a pressão aumentou muito, a pressão aumentou de todos os lados. Aumentou do lado do futebol, aumentou do lado do marketing, aumentou também na questão política. Porque é o seguinte, até os caras que eram contra a renovação do Memphis, vendo essa repercussão da torcida, vendo como estão as redes sociais, vendo o Gaviões da Fiel falando que terá protestos fortes nos próximos dias, a situação mudou. Mesmo quem era contra a renovação já falou, putz, a gente deveria ter renovado. Stabile, vê se dá para mudar aí, entendeu? Estão criando uma pressão muito grande política. Os patrocinadores do Corinthians, pelo menos 3 que já estão na camisa, já tinham acordos, já tinham situações encaminhadas para ajudar a bancar a situação do Memphis. Uma delas é a Eze Seguros, inclusive, que pode deixar a camisa do Corinthians nos próximos dias, justamente pela não renovação do Memphis. Outra é a Esportes da Sorte, que ajudou o Corinthians a pagar a primeira passagem do Memphis, né? Ajudou no aditivo de salário ali. E a outra também é o Zé Delivery / Ambev ali, que também ajudaria o Memphis, o Corinthians a bancar a situação do Memphis nesse novo contrato. O porquê da pressão aumentar? Além dessa questão da pressão popular, da torcida estar brava, de comentários contra Stabile, a hashtag Osmar fora Stabile, inclusive no Twitter, no X, né? Foi a principal no Trend Tops do mundo. Então, assim, a pressão está aumentando muito, mas o que mais assustou o Bruno, Nath, Rafa, é a questão da dívida, né? O Corinthians tem uma dívida com o Memphis ele vai acionar o Corinthians na FIFA, isso é certo. E a questão a dívida pode chegar a 180 milhões de reais. Então, assim, vamos explicar essa dívida? Sim, vamos. Porque o Corinthians, ele, na negociação de renovação com o Memphis, existiu uma dívida que estava na casa dos 70 milhões. Né? Isso, 77 milhões. O que são esses 77 milhões? Eram os 44 de premiações referentes às últimas 2 temporadas, né? Metas alcançadas, com correção e juros. Isso, exato. Agora, desses 77, como é que pode saltar para os 180? Acho vale a gente explicar, né? Então vamos lá. A dívida inicial foi fixada em 42 milhões, certo? Então aí com juros já chega em 57, mais a correção monetária vai chegar em 77 milhões. Então, aí até chegar na FIFA, tal, tudo mais, o Corinthians recorrer, essa dívida certamente passaria dos 100 milhões de reais para o Corinthians, que está à vista. O Memphis não deve aceitar negociar, não deve aceitar parcelar, diferente do que ele fez na renovação do contrato, né? Se fosse renovado o contrato, esses 42 milhões seriam congelados, não teria juros, não teria encargo trabalhista, não teria correção monetária, seria 42 milhões que seriam pagos em 4 parcelas de 10 milhões e meio a cada semestre. Então, assim, a dívida pode chegar a 180 milhões porque o staff entende que tem um acordo com o Corinthians, que o negócio foi fechado, que o negócio foi selado, apesar, claro, da não assinatura do presidente. Então, assim, o Corinthians teme isso, o Corinthians acha que o Memphis não vai ganhar essa causa, mas teme essa possibilidade, porque 180 milhões seria o contrato inteiro do jogador, o novo contrato, né, que não foi cumprido, mais a dívida. Então, assim, seria uma dívida de 180 milhões, seria para pagar à vista. O Corinthians, vale lembrar, já tem um pouco mais de 22 milhões a serem pagos em transfer bans, ou seja, só isso seria 200 milhões em transfer ban à vista. E 180 aproximadamente só com o Memphis. Mas, só com o Memphis, exatamente. Mas tem que ser feito só uma ponderação importante. Tem o salário do jogo, se ele renova o contrato, tem o salário dele no período também. Sim. Então é a dívida de 44 milhões mais o salário mais dele. O salário. O salário dívida dele ia girar em torno de... Não, é que vamos fazer as contas assim. O salário do Memphis anual, que a gente teve acesso, foi de 27 milhões. Anual. 27 milhões, mais 15... Para o próximo contrato. Isso, para o próximo contrato. 27 milhões, mais 15 milhões de marketing.
fora essa questão da dívida aí. Então daria cerca de 111 milhões o contrato em 2 anos, pelo que a gente tem. 111 milhões 111 dividido milhões, tá. por 24, Dividido por daria 24. ali... Faz a conta aí. 4,6 milhões de reais por mês. Isso, forte, mas aí nossa. seria... Vale lembrar que a questão da dívida está inclusa nisso, né? A dívida do contrato antigo. Se você tira essa questão da dívida, que é de 40 milhões, o vencimento salarial dele mensalmente seria muito menor, né? E você ter essa possibilidade de você alongar essa dívida de 77 milhões para 2 anos, eu acho que faz muito mais sentido para a saúde financeira do Corinthians do que você poder cobrar 180 ou 100 milhões caso o Memphis não ganhe na justiça, a questão à vista, né?